Olá, eu sou a Débora Milori, pesquisadora da Embrapa Instrumentação, e hoje eu vim falar com vocês a respeito da primeira sonda multiparâmetros brasileira. Quem trabalha com aquicultura sabe o quão importante é avaliar a qualidade da água. Parâmetros físicos, químicos e biológicos podem determinar o sucesso ou fracasso de um produtor. Se uma água não está com uma qualidade muito boa, os peixes podem ficar estressados e às vezes pode até ocorrer uma mortandade de peixes. E isso afeta, é claro, a produtividade. Em alguns casos pode até quebrar o produtor. Mas monitorar a qualidade da água, eu sei, não é fácil nem barato. Existem por aí os kits que fazem reações químicas e o produtor tem que ir até o seu setor de produção, coletar a água, fazer essas reações químicas e depois descartar adequadamente esses resíduos. Tem também as sondas importadas que fazem essa avaliação sem reagentes à distância, mas os preços são bastante elevados. Fora que a manutenção também no exterior leva os custos às vezes de uma forma proibitiva para o produtor, principalmente para o pequeno produtor. Para acelerar o processo de desenvolvimento dessa sonda multiparâmetros nacional, a Embrapa fez uma parceria com uma empresa da iniciativa privada, a Aquanativa. Quando a instituição de pesquisa faz uma parceria com uma empresa da iniciativa privada, nós chamamos isso de inovação aberta. Isso é um formato de fazer pesquisa que é muito legal. É legal porque a empresa começa a ter acesso a profissionais e a laboratórios que ela não teria condição de bancar. E para a Embrapa também é bom porque a gente, quando termina o projeto, já está com um protótipo que está muito próximo a um produto para ir para o mercado. E foi exatamente isso que aconteceu com essa sonda multiparâmetros. O preço dela é 1/4 do preço da similar importada, a assistência técnica agora é aqui no Brasil, muito mais acessível, e foi desenvolvida dentro do projeto BRS Aqua, liderado pela Embrapa Pesca e Aquicultura de Palmas, no Tocantins, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, e com a Secretaria de Aquicultura e Pesca ligada ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. O modelo mais completo dessa sonda mede até 10 diferentes parâmetros. São eles: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, potencial de oxidorredução, turbidez da água, clorofila A, condutividade elétrica, salinidade, sólidos totais dissolvidos e gravidade específica. A ideia básica é que o produtor deixe essa sonda mergulhada em seu reservatório e ela fique sustentada por uma boia e faça a aquisição de dados 24 horas por dia. Nessa boia nós também temos uma antena para transmissão de dados, de tal forma que o produtor recebe os parâmetros do seu sistema produtivo direto no celular. Um sensor muito importante nessa sonda é o sensor de clorofila. A quantidade de clorofila na água é proporcional à quantidade de algas que você tem no seu tanque. Então, se você consegue monitorar isso, você tem um índice trófico do seu ambiente aquático e você consegue tomar uma decisão antecipada e controlar a proliferação de algas dentro do seu tanque. A clorofila é uma molécula que apresenta um fenômeno físico muito interessante, chamado de fluorescência. O que é isso? Quando você ilumina uma molécula de clorofila com luz ultravioleta ou azul, ela emite uma luz de coloração diferente, vermelha. Os cientistas conseguem coletar essa luz e identificam essa assinatura espectral que a gente chama, que diferencia essa molécula de outras. Então a gente pode usar esse sinal luminoso como um sensor de clorofila. Nessa sonda nós temos um tubo que tem uma entrada de água e quando a água possui moléculas de clorofila, ele quando passa por um feixe de luz, violeta ou azul, elas são excitadas e em seguida decaem emitindo essa luz vermelha, que é detectada num sensor que tem na outra extremidade do tubo. De tal forma que se a gente calibra o sistema antes,
A intensidade de luz vermelha medida é proporcional ao número de moléculas de clorofila que entraram no tubo. E você consegue fazer uma quantificação, uma estimativa pelo menos, da quantidade de clorofila ou de algas que você vai ter no seu tanque. Existe um outro orifício pelo qual a água sai, deixando um fluxo contínuo de água dentro desse tubo, o que permite um monitoramento 24 horas por dia. Cada sensor nessa sonda tem sua particularidade, mas todos eles permitem esse monitoramento contínuo. Se você ficou interessado nessa sonda, saiba que ela pode estar mais próxima de você do que você imagina. Eu chamei aqui hoje o proprietário da empresa Aquanativa, o Hugo Vieira, que foi nosso parceiro durante o projeto, e ele vai contar para você mais detalhes e tirar suas dúvidas. Vai daí, Hugo. Olá, meu nome é Hugo Vieira, eu sou diretor comercial da empresa Aquanativa Monitoramento Ambiental. Nós estamos localizados em São Carlos, interior do estado de São Paulo. Atuamos no mercado nacional há mais de 15 anos. As nossas soluções envolvem o monitoramento de variáveis de qualidade de água e solo em diversos segmentos. Nós produzimos instrumentação para o meio ambiente, ou seja, sensores, sondas multiparâmetros, controladores, transmissores e sistemas completos de monitoramento para aplicações industriais, em processos, aplicações em estações de tratamento de água e esgoto, o monitoramento ambiental propriamente de rios e reservatórios, agricultura, além, é claro, da aquicultura. Nós, com muito esforço e pesquisa, nós desenvolvemos e fabricamos todas as nossas soluções aqui no Brasil. Nós somos uma empresa 100% nacional. Isso só foi possível graças ao apoio de nossos colaboradores experientes e muito competentes, de parceiros estratégicos, como é o caso da Embrapa Instrumentação, aqui mesmo de São Carlos também, e, é claro, os nossos representantes comerciais e parceiros que distribuem as nossas soluções pelo Brasil todo. A nossa meta é ser uma referência no mercado ambiental aqui no Brasil. Por isso, nossas soluções elas são sempre pensadas para atender as demandas do produtor brasileiro, a realidade dele. Nós queremos mais do que entregar produtos e soluções de qualidade. Nós queremos inovar e atender essas demandas do produtor brasileiro. Como a doutora Débora Milori comentou, um sensor muito importante para o manejo correto em uma piscicultura é a clorofila. É bem sabido que a proliferação excessiva de algas pode trazer alguns problemas relacionados à alimentação, ao crescimento e até mesmo à captura dos peixes em um tanque de produção. Em alguns casos, pode até causar sabor indesejado no pescado. São muitos problemas. Então, ter um eletrodo nacional, uma solução produzida aqui no Brasil, de preço competitivo para aplicação no nosso mercado, era algo muito interessante, muito desejado e com demanda certa. Mas alguns desafios precisariam ser vencidos. O primeiro desafio foi desenvolver uma eletrônica embarcada que pudesse converter e padronizar os sinais proporcionais às leituras do sensor de clorofila propriamente. O segundo desafio foi encapsular tudo isso em uma forma de eletrodo. Então houve uma miniaturização da eletrônica e da mecânica de tal forma que esse eletrodo pudesse ser robusto o suficiente para ser aplicado em uma piscicultura e demandasse uma frequência de manutenção baixa, porque não era interessante também ter uma coisa que demandasse muito do produtor, em termos de manutenção. Um terceiro desafio foi realizar a integração desse eletrodo de clorofila à sonda já existente. Então isso também constituiu um desafio importante. E por último, validar as leituras em laboratório e em campo. No campo foi um sítio de um parceiro da Embrapa
no qual nós realizamos todo tipo de testes e validações. Nós podemos dizer que nós vencemos esses obstáculos e temos um equipamento pronto para uso. Para isso, a interação com a Embrapa foi decisiva. Certamente sem o apoio, sem o conhecimento específico, sem a transferência de tecnologia da Embrapa para a Aquanativa, não teria sido possível que nós realizássemos esse desenvolvimento. Com certeza não teria sido. E a doutora Débora, a ela resta um agradecimento especial, porque sendo a responsável pela transferência de tecnologia, nós observamos que nós sentimos na pele que ela acreditou na ideia, que tinha um excelente potencial de aplicação e era viável, mas acreditou na ideia enquanto ainda era só uma ideia. Certamente nós temos muito a agradecer à Embrapa pela cooperação nesse desenvolvimento. Falando especificamente de aquicultura, uma das nossas soluções é um sistema de monitoramento e controle para pisciculturas. Esse sistema é composto por 3 partes. A primeira é um quadro de comando elétrico que geralmente fica próximo ao tanque de produção de peixes e contém o nosso controlador, que indica localmente as informações para o produtor e também comanda ou aciona os aeradores e os demais periféricos. A segunda parte é um sistema de monitoramento online, com o qual o produtor pode visualizar no celular, no tablet, no computador, ou diretamente no portal da Aquanativa online. Ele consegue visualizar notificações, históricos de operação e qualidade, consumo de energia, consegue parametrizar o controlador remotamente, definindo os set points de operação de forma remota, entre outras informações que ficam registradas lá. E a terceira parte é a sonda multiparâmetros, os sensores de qualidade de água. Como o nome diz, a sonda multiparâmetros é capaz de avaliar vários parâmetros que indicam a qualidade da água. Por exemplo, pH, temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e clorofila, entre outros. Esse sistema, composto por essas 3 partes, ele foi desenvolvido para resolver uma demanda crescente no mercado de pisciculturas no Brasil. Geralmente o controle de aeradores e demais periféricos numa piscicultura é feito de forma manual ou às vezes até de forma temporizada. Isso provoca perda de dinheiro na forma de desperdício de insumos, energia elétrica, ração, enfim. Com o nosso sistema, que fica constantemente monitorando a qualidade da água através da sonda multiparâmetros ou de sensores individuais nos tanques de produção de peixes, é possível 3 coisas: incrementar a produção, melhorar a operação e reduzir o uso de insumos. São esses 3 benefícios do nosso sistema de monitoramento. Estamos aqui testando o sistema de automação dos aeradores. São 6 sistemas nessa propriedade. Está lá medindo o oxigênio.
Primeira configuração, ligou os últimos dois do grupo em 3,5 de oxigênio. Ou seja, a nossa ideia é que não fique menos de 3,5. Aí ele só vai desligar 2 desses 6 quando chegar em 3,8. Vamos lá, está subindo a oxigenação. Quando chegar em 3,8, desliga os dois primeiros. Vamos ver se vai funcionar? Olha lá, desligou os dois. Esse e esse. A segunda configuração é em 4, já desligou. E a terceira em 4.10. Está em 4.14, desligou. Agora vai baixar de novo. Então a teoria é que, teoria não, a configuração é que em 3.9 ele ligue 2. A gente não quer que baixe de 3,5, então a gente colocou escalas para poder verificar isso. Olha lá, 3.2, 3.9, ligou 2. Se baixar de 3.7, vai ligar mais 2. Olha lá. Vou fazer uma breve apresentação aqui da dashboard da Aquanativa. No primeiro momento, quando eu abrir a sua página aí do teu sistema, vai aparecer a informação de oxigênio do seu vidro, que aqui agora está em 5,04 mg por litro. A temperatura aferida de 21,08, o índice da qualidade da água 56 e o consumo 0. Aqui é o parâmetro gráfico, mostrando a evolução durante o dia. A última leitura chegou aqui a transmissão às 4h19, então agora é 4h29, faz 10 minutos que chegou essa informação. Esse cliente específico está com um parâmetro de envio de 15 em 15 minutos. Então, de 15 em 15 minutos, lá na propriedade dele, envia o sinal para o sistema. Também o gráfico da temperatura, o índice da qualidade da água, a potência. Aqui a potência tem essa curva toda para baixo quando está tudo desligado. Vamos conferir se está tudo desligado agora. Então aqui, aeradores 1 a 8, inativos, todos inativos. Vamos lá, e qual é o parâmetro para que esses aeradores liguem e desliguem? Esses parâmetros, geralmente nós fazemos junto com o produtor e o técnico responsável. O parâmetro quem define é o produtor junto com o técnico, nós abrimos isso, então ele pode mudar isso a qualquer hora também. Então vamos aqui em configurações, setup de controle, saída 1, que é o aerador 1, e o aerador 2, qual é a configuração? Está vendo aqui que está 4? Ou seja, quando o oxigênio atingir 4 mg por litro, ele vai acionar o aerador 1, 2 e 7. Então, esses dois vão desligar quando atingir 3.8. Então, dos 7 vai desligar 2. Chegou em 3.8, vai estar só 5 ligado. Que você não precisa ligar todos ao mesmo tempo. Você vai saber que só vai ligar quando o oxigênio pedir de fato. Essa sonda que está lá no tanque, num local escolhido pelo produtor, a gente recomenda sempre num lugar mais crítico de oxigenação. Essa sonda está mandando as informações. O oxigênio está assim, e ele vai ligar e desligar os geradores de acordo com a necessidade. Aí tem também o gráfico, quer dizer, o gráfico não, os dados, os acionamentos, os dados de como foi o funcionamento. Eu vou colocar aqui mês atual. Eu gosto de olhar isso aqui no computador. Deixa eu ver, vamos pegar o computador aqui. Então aqui é a mesma plataforma, só tem um pouco do design diferente. Então o oxigênio está 504. E vamos aqui, ó, em exportar dados, mês atual. Quando eu clicar aqui, ele já vai gerar uma planilha do Excel aqui embaixo, tá vendo? Deixa eu tirar. Dados, mês. Eu clico nela. Ela vai abrir os dados da planilha. Deixa eu habilitar essas colunas aqui para a gente entender. Então, vamos pegar o mês de maio. Então, mostra aqui a data, o horário que chegou a transmissão, qual é o índice de oxigênio que estava, qual a temperatura. Então, mostra, conforme foi enviada a informação, como que está o índice da qualidade da água, né? Tanto do oxigênio quanto da temperatura. São parâmetros importantes. E o que é legal disso? É legal que aqui a gente vai ter a percepção de como foi de fato o funcionamento dos aeradores. Então você vê que dificilmente ficam todos ligados. 4, 5 ligados. Aqui só tem 3 ligados. Aqui, ó, teve um período de tudo desligado, todos desligados. Vários períodos com só 2 ligados ou 3 ligados. Isso é muito interessante
Porque demonstra que não tem essa coisa, ou liga tudo ou não liga nada. Só que aqui está preciso, você sabe exatamente a dosagem que precisa. Obrigada, Hugo, e obrigada a você que nos acompanhou até aqui nesse vídeo onde nós mostramos como é que a gente junta ciência, inovação e mercado. Um abraço! Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.